O gráfico de uma função f é dado abaixo. Está aqui o gráfico da função f. Bom, aí no item A está pedindo o seguinte: diga o valor de f de menos 1. Calcular a imagem de menos 1. Como é que você deve proceder para calcular o f de menos 1, a imagem de menos 1, conhecendo o gráfico de f? Assim, ó, vem aqui no eixo x, aqui está o eixo x, tá vendo? Identifique o menos 1. Ó, aqui é o menos 1. Ó, esse aqui é o menos 1. Bom, a partir desse ponto, você vai traçar uma vertical, traça uma vertical, até tocar o gráfico de f. Tocou o gráfico de f aqui. A partir desse ponto, você traça uma horizontal em direção ao eixo y. Aqui, pronto. Esse pontinho aqui no eixo y que é a imagem de menos 1. Esse aqui representa que número? Aqui está o 0, menos 1, menos 2. Portanto, o valor de f de menos 1 é menos 2. É assim que você deve proceder. Item B. Estime o valor de f de 2. Mesma linha de raciocínio. Vai aqui no eixo x. Está vendo aqui no eixo x? Identifique o 2 agora. Aqui está o 2. Ó. Aqui está o 2. Muito bem. Desse ponto, a partir desse ponto, você traça uma vertical até tocar o gráfico da função. Pronto, tocou o gráfico da função aqui. A partir desse ponto agora, você traça uma horizontal em direção ao eixo y. Aí vai dar esse ponto, né? Como ele está pedindo para a gente estimar, isso aqui vai ser aproximadamente, olha só, aqui está o 0, 1, 2, aproximadamente 2,8, né? Então, f de 2 é aproximadamente 2,8. Pronto. Seguinte, para quais valores de x vale que f de x é igual a 2? Ou seja, quais são os elementos do domínio que tem imagem 2? Agora você vai proceder da seguinte maneira, ó. Vem aqui agora no eixo y, vem no eixo y e identifica o 2, porque o 2 aqui é um elemento da imagem, a imagem é representada no eixo y. Ó. Então no eixo y aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2, ó, aqui está o 2. Bom, e agora você traça uma horizontal, e verifique onde toca o eixo, onde toca o gráfico da função, tá vendo? Ó, toca o gráfico da função em dois pontos, aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. Bom, nesse ponto aqui, traça uma vertical até tocar o eixo x. Você encontrou que ponto? O 1. Desse ponto aqui, você traça uma vertical até tocar o eixo x. Que ponto você vai encontrar aqui? O menos 3, esse pontinho aqui que é o menos 3, né? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, quais são os elementos do domínio que tem imagem 2? É o menos 3 e 1. Então, você responde aqui, ó. X igual a menos 3 e x igual a 1. São os elementos do domínio que tem imagem 2. Item D, mesma linha de raciocínio. Estime os valores de x tais que f de x igual a 0. Isso aqui é importante, pessoal. F de x igual a 0, basta observar onde o gráfico de f toca o eixo x. Onde o gráfico de f toca o eixo x. É assim que você vai proceder. Então, está tocando o eixo x mais ou menos aqui, está exatamente entre esses dois números, né? Aqui é quem? É o menos 2, aqui é o menos 3. Então, isso aqui é aproximadamente o menos 2,5. Então, x aproximadamente menos 2,5 e aqui aproximadamente 0,3. Esse ponto aqui está entre 0 e 1, né? Um pouquinho à esquerda da metade. Então, vamos dizer que x aproximadamente 0,3. Olha aí que beleza. Item E. Diga qual é o domínio e a imagem da função. Olha só, pessoal, você deve proceder assim, olha só. Imagine você pegando essa linha aqui, que corresponde ao gráfico de f, e projetando essa linha sobre o eixo x. Essa projeção, vamos dizer assim, vai desse ponto aqui, olha, sobre o eixo x, desse ponto até esse ponto aqui. Bom, que número corresponde a esse pontinho aqui no eixo x? Aqui está o 0, menos 1, menos 2, menos 3. E esse aqui? 0, 1, 2, 3. Então, o domínio da função é o intervalo que vai de menos 3 a 3. Aí você escreve aqui, o domínio da função é o intervalo que vai de menos 3 a 3. Para o cálculo da imagem da função, você vai proceder da mesma forma, só que agora você vai projetar essa linha sobre o eixo y. Quando você projetar essa linha sobre o eixo y, essa projeção vem aqui desse pontinho
até esse pontinho aqui em cima, ó. No eixo Y, esse pontinho aqui equivale a quanto? A menos 2, né? 0, menos 1, menos 2. E esse aqui em cima equivale a 3, né? 0, 1, 2, 3. Então, a imagem da função é o intervalo que vai de menos 2 a 3. Pronto, acabou a questão.